era viúva, Emília não tinha como se manter e criar seus 2 filhos, então enviou uma carta ao sogro para pedir ajuda, mas ele negou por falta de provas do casamento e apenas mandou 1 conto de réis para que não incomodasse mais. Emílio estudou em boas escolas, mas não tinha êxito em nada. Conseguiu o emprego de corretor de fundos por um correspondente do pai, mas o trabalho era feito por Aurélia, que era muito mais inteligente que o irmão e sabia fazer os cálculos, além de cumprir tarefas domésticas e fazer costura para ganhar dinheiro, já que a mãe estava sempre doente e via como única solução a filha se casar. No entanto, Aurélia se interessava apenas pela ideia de um casamento com amor e achava humilhante se vender por um marido. Num dia muito quente, Emílio cometeu o erro de tomar um banho gelado depois de chegar em casa e acabou contraindo uma pneumonia e, mesmo com os cuidados da irmã, morreu depois de algum tempo. Depois da morte, Emília insistiu que a filha fosse para a janela para atrair o marido, já que temia pelo futuro da filha. Aurélia cedeu e, por ser muito bonita, a mãe esperava que ela conseguisse um bom partido. A segunda parte da história se chama Quitação e conta a vida da Aurélia antes de receber a herança do avô. A começar com a vida de seus pais, Dona Emília, mãe de Aurélia, havia se apaixonado por Pedro, um estudante de medicina. Entretanto, quando planejaram se casar, o irmão de Emília, Manuel Lemos, quem deveria dar a mão da irmã, descobriu que Pedro era um filho ilegítimo de um fazendeiro muito rico. Como Pedro não era reconhecido, não tinha herança nem dinheiro. Mesmo assim, Emília quis se casar com a pessoa que amava e abriu mão da família. Depois de se casarem, Pedro foi obrigado pelo pai, que não aprovava o romance do filho, a voltar para a fazenda e, com medo de desagradá-lo, deixou Emília sozinha em casa. Passado 1 ano, Pedro ainda não havia confessado para seu pai que já estava casado e mandava dinheiro para a esposa em casa. A essa altura, Emília sofria muito, mas não queria chatear o marido. Em algumas visitas à corte, Emília e Pedro se encontravam e se amavam, e com isso nasceu Emílio, a quem a mãe queria chamar de Pedro, mas o pai reprovava, dizendo que era o nome de um homem covarde. Depois, nasceu Aurélia, que recebeu o nome da mãe de Pedro. Mesmo com saudade de casa e da família, Pedro ainda morava com o pai e não admitia a união. 12 anos se passaram até que o pai de Pedro, Lourenço, decidiu que seu filho deveria se casar com uma moça rica. Pedro foi obrigado a visitar a moça, mas sofria muito e acabou adoecendo com febre cerebral. Morreu no meio do caminho em um rancho, sem ter confessado à família ou decidido seu futuro. Antes de morrer, Pedro pediu a um tropeiro que levasse 3 contos de réis à sua esposa. Ele cumpriu a tarefa, como era costume das pessoas de classes inferiores. Emília viveu para sempre em luto. Capítulo 3. Se tornavam frequentes as idas de Aurélia à sacada, encantando todos os jovens. Tio Lemos sugere à moça uma proposta de se tornar prostituta, que ela fica prontamente irritada e recusa. Capítulo 4. Fernando conhece Aurélia em conversas com seu grupo de amigos e passa a fazer visitas constantes à sua casa para cortejá-la. Após receber alguns convites para matrimônio, Aurélia os rejeita mesmo tendo melhores condições. No capítulo 5, quando o Sr. Lemos ficou sabendo do futuro casamento de sua sobrinha, resolveu tentar evitá-lo a qualquer custo para continuar seus planos com ela. Ele também percebeu que Fernando estava paquerando outra mulher, a Adelaide. Então Amaral foi atraído pela ideia de unir Adelaide e Fernando Seixas, quando o pai dela ofereceu 30 contos de réis pelo casamento e ele aceitou. Já no capítulo 6, Fernando passou a visitar Aurélia com menos frequência, até que um dia ele disse que não teria mais compromisso nenhum com ela, dizendo que levariam uma vida muito pobre juntos. Aurélia aceitou o fim do amor impossível, achou que ele poderia estar querendo outra mulher. Torquato então começou a visitá-la, lamentando que não poderia se casar com ela por imposição do pai. Aurélia descobriu que Fernando estava somente interessado em sua classe social e Eduardo pediu novamente ela em casamento, mas ela novamente recusou. Certo dia surgiu à casa de Emília um homem que era Lourenço Camargo, pai de Pedro, que ficou alegre ao reconhecer sua neta Aurélia. Ao desfazer de uma maleta velha deixada por seu filho, dentro dela havia uma carta que Pedro escrevia quando pensava em suicidar-se, solicitando que o pai cuidasse de seus herdeiros. Mesmo Lourenço sendo rude, ele foi até a corte para tentar se reconciliar com Emília, entregou à neta papéis para que fossem abertos só quando ele mandasse, e deu um dinheiro para elas poderem se manter. A saúde de Emília ficou séria e Aurélia pediu por carta ajuda de seu avô, mas ele não respondia. Depois soube que ao seu avô chegar na fazenda, para onde ele tinha partido, diversos jovens se diziam ser seus sobrinhos. Eles queriam anular o testamento que Lourenço tinha feito na corte. Lourenço ficou
enfurecido com isso e acabou usando sua força bruta, mas sofreu um mal que veio dias depois, causando sua morte. Dentro desses mesmos dias, Emília também faleceu, deixando a Aurélia totalmente órfã. Parte 2, capítulo 8. Com medo de ser um peso para Dona Firmina Mascarenhas, Aurélia foi atrás de um trabalho. Dias depois, seu avô morreu, e o testamento que foi deixado com ela reconhecia Pedro como seu filho e Aurélia herdeira de toda a sua fortuna. Depois de ganhar toda a fortuna, todos os familiares começaram a paparicar Aurélia, e seu tio Lemos pediu para se tornar tutor da menina. Ela aceitou, desde que eles morassem em casas separadas. Com isso, Aurélia começou a pensar que deveria usar todo o dinheiro para combater a sociedade sem princípios morais, e já estava formada a ideia de se casar com Fernando Seixas. A primeira ação de Aurélia foi pagar todas as contas pendentes de sua mãe, e retribuir a ajuda que o Sr. Torquato a deu quando ficou órfã. Com isso, descobriu que o sepultamento de sua mãe foi pago por uma parenta que não quis se identificar, deixando apenas um bilhete. Encontrando Eduardo Abreu, o qual tinha voltado da Europa e ficado pobre, Aurélia pediu para ele escrever um bilhete e percebeu que era a mesma letra que sua parenta anônima tinha deixado no bilhete. E para agradecê-lo, ela pagou diversas contas dele pela cidade. Com a demora de Fernando Seixas de voltar da Europa, Sr. Torquato Ribeiro se aproximou de Adelaide Amaral, e Aurélia pensou em algum jeito de ajudar esse romance a acontecer. Retornamos ao final da primeira parte do romance, no quarto nupcial, quando Aurélia revela a Seixas que comprou apenas para testá-lo. Se recusasse o dote, declararia todo seu amor a ele, mas como o aceitou, foi apenas consolidada a negociação barata que era o casamento, e desfez de vez o encanto que Aurélia sentia por ele. A senhora então lançou aos pés de Fernando o cheque com 80 contos restantes do dote combinado. Após instantes de silêncio, Aurélia pede para que Fernando continue com seu teatro, que seja seu marido e que diga que ama. Fernando, no entanto, revela que sentiu o verdadeiro amor por ela, mas já não sente mais. Ironicamente, diz que isso iria insultá-la e vingar-se, o que não estava disposto a fazer. Ela o comprou como marido e teria como marido, mas somente isso. Por fim, Aurélia, envergonhada daquela situação, ordenou que Seixas se retirasse. Assim que ele saiu do quarto nupcial, ela trancou a porta que dava acesso ao seu aposento, e ao retornar desmaiou no chão.